Canal. Hoje nós vamos falar sobre abertura de aparelhos, né? Vou estar passando aqui para vocês as diferentes formas, né, que existem para você estar abrindo um aparelho, né? Lembrando que sempre que nós recebermos um aparelho aí na nossa bancada, nós temos que identificar a forma correta de estar fazendo a abertura desse mesmo aparelho. Como que eu verifico isso? Através de pesquisa, né? Hoje você tem a internet a seu favor, então corre atrás do Google, YouTube, né? Tenta ver um vídeo aí para você tá se precavendo, né? Para você não tá abrindo esse aparelho de forma errada e não tá causando aí um prejuízo, né, no aparelho do seu cliente ou em algum aparelho aí que você está mexendo. Eu tenho aqui alguns tipos de smartphones, né? Alguns modelos. Tem aqui J7 Prime, temos aqui Moto G5, temos um Xiaomi também, temos um outro Lenovo, um K6 Plus, temos aqui um iPhone 6 e um Samsung A5. Gente, no mercado, tá, existem diversos aparelhos, diversos modelos e obviamente diversos meios de você estar realizando essa abertura desses aparelhos, tá? Eu vou começar aqui pelos mais simples, né? Pelo mais simples. Esse aqui é o modelo Moto G5, tá? Não tem nenhum segredo para você abrir esse tipo de aparelho. Por quê? Porque ele é somente uma tampa encaixada, ó, por trás. Fiz a remoção da tampa, eu já tenho acesso aqui aos parafusos, né, e as blindagens desse aparelho, tá? Esse aqui é o Moto G5. Lembrando, gente, que a maioria dos aparelhos que tem essa bateria removível, que a gente consegue remover essa tampa, a gente consegue abrir esses aparelhos com facilidade, né, sem precisar utilizar nenhum tipo de maquinário e nenhuma ferramenta específica, tá? Moto G5, falei aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês agora J7 Prime, né? Um aparelho muito comum aí na mão dos usuários, né? Que com certeza chega bastante aí na sua bancada, ou vai chegar bastante aí na sua bancada. Esse aparelho tem uma carcaça toda de metal. Se a gente analisar, né, a importância de você sempre fazer uma análise visual em qualquer dispositivo aí que você for trabalhar, né? Você observa que ele tem uma tampa totalmente de metal. Nessa tampa ele não contém nenhum tipo de parafuso, né, ou nenhum meio para a gente estar podendo desencaixar ela, esse tipo de coisa, né? Nessa situação aqui, a gente já consegue adivinhar, né, consegue imaginar que esse aparelho abre somente pela frente. Esse aparelho, a tela dele, ela é colada, tá? Ela vem colada de fábrica. Então, para poder realizar esse tipo de abertura, caso essa tela esteja inteira, ou se estiver quebrada também, para você abrir com mais facilidade, é você aquecer ela, né? Um calor aí é um grande aliado da nossa bancada, né? Do nosso dia a dia. Por que um grande aliado? Porque o calor vai fazer com que as propriedades da cola, né? Da fita dupla face, ou como você preferir chamar, ela perca as propriedades e você consiga estar fazendo a abertura deste aparelho com mais facilidade. Esse aqui ele já está com a tela toda quebrada, já está todo desmontado, mas, né? Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Quais os cuidados que eu tenho que ter na hora de estar abrindo esses aparelhos? Gente, lembra que por baixo da tela, né, ou por baixo da tampa, seja ela de metal ou seja ela de vidro, a gente tem flex, né, a gente tem componentes que passam aqui por trás, então a gente tem que ter o máximo de cuidado e atenção. J7 Prime, fiz a descolagem da tampa, a gente aquece ela, tá? A gente, ó, abre um pouquinho, a partir disso eu já estou aqui com a tampa aberta, né? Faço a desconexão aqui do flex da tela, aí sim eu vou ter aqui os parafusos, né? A partir disso, removo os parafusos e faço a abertura da carcaça, tá? A gente tá mostrando aqui para vocês hoje somente como fazer a abertura, né? No caso desse J7 Prime, a remoção da tela, certo? Qual outro aparelho que eu tenho aqui? Tem o Xiaomi, ó. Esse Xiaomi aqui eu não sei exatamente que modelo que é esse, aparentemente... Eu acho que é um Redmi 4 ou Redmi 3, esse modelo aqui. A tampa desse aparelho ela é encaixada, né? Qual é o cuidado que eu tenho que ter na hora de abrir esse tipo de aparelho? E por que eu sei que essa tampa é encaixada e esse aparelho não abre pela frente? Simples, porque essa tampa é uma tampa de plástico. Se a gente bota a unha aqui, ó, eu já consigo abrir ela, né? Já consigo remover ela. Qual outro cuidado que eu tenho que ter, Bruno? Gaveta de chip, gente. Esses aparelhos que você remove a tampa por trás, que ele contém uma gaveta de chip,
você sempre tem que remover a gaveta de chip antes de estar realizando a abertura desse aparelho, para na hora de abrir você não causar nenhum dano na gaveta ou até mesmo no slot de chip do telefone. Ó, esse aparelho aqui já está sem as gavetas de chip. Estou utilizando apenas minha unha, tá? Mas para você realizar essas aberturas você tem outros tipos de ferramenta, como as espátulas, espátula de metal, espátula de plástico, né? Aqui no caso eu só estou utilizando as minhas mãos, a minha unha. Ó, vou colocar aqui a unha por baixo, né? Fazer uma forçadinha, dar uma forçadinha aqui. Lembrando, primeiro remover a gaveta de chip, tá? Ó, introduzir a unha, eu vou simplesmente girar, ó, e desencaixando essa tampa, ó. Desencaixei de um lado. Lembrando, com bastante cuidado para você não forçar muito para não quebrar essa tampa. Ó, desencaixei de um lado, desencaixei do outro, né? Para mim não forçar ela aqui e não quebrar ela de repente, a gente vem rodeando ela aqui, ó, com a unha ou com a espátula, a ferramenta que você tiver. Ó, fiz a abertura, aparelho aberto, aí sim a gente já tem acesso aqui aos parafusos, a placa, a bateria e tudo mais, tá? Esse é um Xiaomi, se eu não me engano, é um Redmi 3, certo? Super simples, gente, sem nenhum segredo você consegue abrir esse tipo de aparelho. Quais os cuidados? Remoção da gaveta de chip, nesse caso aqui. K6 Plus, ele contém aqui uma gaveta de chip, certo? Então a gente precisa remover essa gaveta. Ó, tirei a gaveta, vou utilizar, ó, essa carcaça é uma carcaça de metal, né? Caso você tenha alguma dificuldade, você pode estar utilizando uma espátula. Qual o cuidado que eu tenho que ter na hora de estar utilizando a espátula? Tomar o cuidado para não introduzir ela muito para dentro do aparelho, para não esbarrar em nenhum componente ou em nenhum agregado deste telefone, tá? Mas, gente, sem nenhum segredo, ó, sem nenhum mistério, super simples, tá, de realizar esse tipo de abertura. Lembrando que a carcaça de metal ela te dá um pouquinho mais de trabalho, né, por ela ser mais rígida, né? Mas é aquilo, se você tem a ferramenta certa, você não vai ter aí dor de cabeça para estar realizando a abertura desse ou de qualquer outro smartphone, tá? Ó, já removi aqui embaixo, ok? Com bastante cuidado para a gente não agredir aqui o aro deste aparelho. Ó, aqui eu já fiz a abertura, né? Por que que eu não posso introduzir muito essa espátula? Por quê? Porque aqui embaixo a gente tem flex, né? A gente tem aqui, ó, flex de geometria, tem flex da frontal da tela, né? Flex daqui que liga a placa principal com a subplaca. Então bastante atenção quando você estiver abrindo este tipo de aparelho, né? Ou qualquer outro tipo de aparelho, né? Para você não ter nenhum tipo de prejuízo. Bastante cuidado, né? Esse aqui não tem essa situação, porém tem aparelhos que a gente tem o flex da biometria, então na hora de você remover a tampa, bastante cuidado para você não puxar ela muito, para esse flex aí de repente não arrebentar, não partir e você ter um prejuízo. Mostrei aqui para vocês K6 Plus, Moto G5, J7 Prime, Xiaomi Redmi 3. Agora aqui temos aqui, ó, um Samsung, esse aqui é um A5 2016, tá? Essa tampa é uma tampa de vidro, tá? Essa tampa é colada no aparelho. A recomendação que eu te dou para você estar abrindo ela com facilidade, aquece ela a 80 graus por 2, 3 minutos, já vai te facilitar aí na hora de você estar fazendo essa remoção. Nesse caso, essa tampa já está quebrada, né? Então, como ela está quebrada, eu não tenho tanta preocupação de manter ela inteira, porque é possível que esse cliente também irá trocar essa tampa. Caso ele não for trocar a tampa, você tem que tentar abrir de uma forma que essa tampa não quebre mais, para na hora de você fechar esse aparelho, você entregar ele mais ou menos do jeito que veio, né? Com a tampa do jeito que veio. Lembra, às vezes você vai precisar abrir esse aparelho para trocar uma bateria, trocar um conector, trocar uma tela, né? Por isso a importância de você saber a maneira correta de estar abrindo este telefone. Gente, essa tampa aqui está quebrada, não aqueci ela, tá? Vou abrir aqui de uma forma mais simples possível. Utilizando a espátula de metal, a gente faz a introdução por baixo aqui, ó. Por baixo da tampa, tá? Ó, já vou abrindo ela. Ó, como eu falei, eu não me importa se ela quebraria porque ela já está quebrada, tá? Ó, esse aqui abre por trás. Tô tomando cuidado aqui por causa dos cacos de vidro. Bastante cuidado você aí na sua bancada, né? Porque isso aqui se cai no olho, dá um trabalho pra gente. Ó, tô removendo essa tampa de vidro toda quebrada. Caso eu quisesse remover ela com cuidado, sem danificar mais, o que eu precisaria? Aquecê-la, né? Ou também utilizar álcool isopropílico. Álcool isopropílico também faz com que a cola perca as suas propriedades. Ó, remover a tampa, aí sim nós temos acesso aos parafusos, tá? Mostrando para vocês. Lembrando, esse aparelho, tanto a tela ou a tampa é colada. Para você abrir ele com mais facilidade, aqueça sempre essa tampa.
Se você não tiver a preocupação de tirar essa tampa inteira, você pode fazer do jeito que eu fiz aqui, que é abrir isso aqui do jeito que der e aqui vai pro lixo. Qual outro aparelho que eu tenho aqui? iPhone, gente. iPhone no geral, desde do 5, né, até o iPhone 11, iPhone 12, é o mesmo procedimento para você estar realizando a abertura. Ele tem apenas 2 parafusos aqui na parte de baixo, né? A gente só precisa fazer a remoção desses parafusos, né? Sempre que você for pegar um iPhone na mão, observa se os parafusos de baixo estão no lugar. Se estiver no lugar, você tem que removê-los. Não tente remover essa tela sem remover os parafusos. Ó, vou tirar aqui os parafusos rapidinho para mostrar para vocês. Ó, já removi aqui, removi um, vamos remover o outro. Esse aqui tá dando um trabalhinho mais para tirar, mas não tem problema, a gente dá conta. Ó, uma dica aqui, ó, tô abrindo esse aparelho, já vou passar uma dica legal para vocês. Caso quando você for abrir um parafuso de iPhone, você sinta que o parafuso está rosqueando e não está vindo, caso você tenha conseguido tirar um pelo menos, faça a introdução um pouquinho da espátula, né? Só para forçar aqui o suporte desse parafuso. E aí sim você faz a remoção dele com a chave. Deixa eu pegar uma outra chave aqui. Ó, vamos pegar outra. Ó, um exemplo, ó, tô girando esse parafuso, ó, e ele não tá vindo, tá vendo? E a tela tá presa, ó, né? O que eu faço? Espátula por baixo, ó, se levanta um pouquinho, com bastante cuidado, tá, gente? E aí sim, ó, eu venho rosqueando o parafuso. Por que ele serve com facilidade? Porque nessa pressão, nessa alavanca que eu tô fazendo com a espátula, ele tá forçando ali o suporte do parafuso, né, a ficar mais justo. E assim o parafuso consegue ser desrosqueado, né, ou desparafusado. Ó, tiramos aqui mais um, não quis sair ainda, vamos lá. De novo com a espátula, tá, que esse parafuso tá dando um pouquinho de trabalho, porém é aquilo, gente, bastante atenção que você não vai ter problema para estar realizando esse tipo de procedimento. E pode ser um iPhone 6, um iPhone 5, um iPhone 11, um iPhone 12, o método é o mesmo, tá? O que você pode utilizar também? Ventosas, né? Ventosa é muito útil aí para você estar deslocando essa tampa aqui do aro dele, ó. Nesse caso eu vou abrir com ela, tá? Para mostrar para vocês. Ó, fiz aqui a aplicação da ventosa, né? Eu não posso puxar essa tela totalmente, tá? Só vou puxar um pouquinho para ela desencaixar do aro. Após isso a gente deixa a ventosa de lado e faz o restante do procedimento utilizando as mãos. Ó, utilizando aqui a ventosa, esse vidro está quebrado, então a ventosa ela não está grudando do jeito que deveria. Né? Se ele tivesse grudado, seria mais fácil se essa tela não tivesse quebrado. Mas tudo bem. Pula a ventosa, Bruno. Ó, tela do aparelho encaixada com a espátula, tá? A maneira mais simples que eu acho para abrir. A espátula, fiz uma pequena inserção aqui, ó. Sempre eu começo nessa parte de baixo, tá? Porque essa tela abre de baixo para cima, né? Ó, fiz a abertura aqui, inserção, aí sim, ó, a tela aberta, né? Qual o cuidado que eu tenho que ter na hora de abrir a tela do iPhone? Eu preciso verificar qual posição está os flex desse aparelho, para a gente abrir essa tela na posição correta, para a gente não estar causando nenhum dano nesses flex ou até mesmo na placa do telefone, né? Ó, no caso do iPhone 6, ele abre de baixo para cima, então tá aqui, ó, aparelho aberto. Aqui a gente vai ter acesso aos parafusos da tela, parafusos de bateria, para estar finalizando aí o serviço que a gente for fazer neste aparelho. Gente, mostrei aqui alguns meios, tá? Alguns meios de você estar realizando a abertura, alguns modelos de aparelhos para você estar realizando a abertura. Lembrando, no geral, são todos a mesma coisa, da mesma forma, né? O que muda é se é tampa de vidro, se é tampa de plástico, se abre pela frente, se abre por trás. E o importante é você sempre pesquisar antes, né, de fazer a abertura desse aparelho, para você não estar fazendo essa abertura de forma errada, tá? Pesquise, busque no YouTube, busque no Google, para você ter uma segurança maior para você estar abrindo esse tipo de aparelho. Gente, e no nosso curso, tá? No nosso curso Lucrando com Celulares, a gente explica esses procedimentos e muitos outros procedimentos para você estar aprendendo sobre manutenção de smartphones. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.